Então, queridos, olha só. Para a gente meio que fechar essa ideia sobre AIDS, vale a pena algumas menções importantes aqui. Vocês devem ter visto nos noticiários algo a respeito de uma possível cura de alguns pacientes a partir de técnicas e de pesquisa brasileira, né? Saiu no jornal nos últimos dias. Deixa eu abrir aqui o bate-papo para ouvir vocês falando. Bate-papo. Tá aqui. E antes da gente falar um pouco sobre isso, porque talvez isso seja conhecimento complementar que vale a pena vocês terem, sabe-se lá para quê, uma questão discursiva, uma possível temática atrelada à produção textual de algum vestibular ou do próprio Enem. E tô com a câmera desligada por enquanto. Eu ligo já. Porque eu estou posicionando ainda o computador para ficar uma coisa mais equilibradinha aqui, aí eu ligo a câmera. E é importante que a gente consiga refletir a respeito de alguns pontos voltados especificamente a essa patologia. Então, a primeira coisa que é legal que a gente saiba é que a AIDS, ela se tornou pandêmica e se manteve estável dentro de um contexto de disseminação. Então, nós tínhamos um número muito grande de infectados, nós temos um número muito grande de infectados, mas que se mantém controlado dentro de uma faixa mais equilibrada. Ou seja, o número de soropositivos até um tempo desse era um número de novos soropositivos, era um número relativamente constante, o que fazia com que a curva de aumento de casos positivos crescessem de uma forma um pouco mais lenta. No entanto, nos últimos 10 anos, por mais incrível que isso possa parecer, nós tivemos um aumento bem significativo nesse número de casos. E por quê, professor? E por que isso aconteceu? Sabe-se lá por que cargas d'água? O ser humano, ele é um cara meio, é um bicho bem esquisito. E tratando-se de ciência, a galera parece que meio que fecha os olhos, sabe? É um negacionismo que assusta. E por mais informações que se tenha sobre tudo isso, e por mais incentivo ao sexo protegido, campanhas e políticas públicas voltadas à prevenção de ISTs, a distribuição de camisinhas e toda essa coisa aí, nós conseguimos ver que a galera está negligenciando tudo isso. É como se eles tivessem na cabeça a ideia de que pelo fato de existir vias de prevenção, vias profiláticas muito efetivas, não fosse necessário manter-se vigilantes. Ah, os bancos de sangue são muito bem controlados, você tem uma infecção causada por uma transfusão hoje é raríssima, para não dizer impossível. É um erro crasso de laboratório, não tem como um negócio desse acontecer em hipótese comum. Eu tenho todo o cuidado com objetos perfurocortantes, eu não sou profissional da saúde, então eu não lido com sangue e sêmen. E aí negligencia o uso da camisinha. Ah, só hoje. Ah, essa pessoa não tem a cara de que tem uma certa promiscuidade no seu comportamento sexual. Eu não vou pegar, né, aquela história de quem vê cara não vê AIDS, né, que é um jargão típico das propagandas de prevenção. Que fez com que a gente entrasse em índices alarmantes no aumento do número de casos. Dentro dessa perspectiva, aqui estou. Dentro dessa perspectiva, o número de casos vem aumentando muito. E o que tem nos assustado
é a ideia direta de que o nicho dos novos casos envolve justamente aquele intervalo da população mundial que a gente não esperava que acontecesse. Então, nós tivemos aí um aumento significativo no número de casos envolvendo jovens de 15 a 21 anos, aquela fase inicial da vida sexual, né? E mulheres. Pessoal, por que não se esperava tanto de mulheres? Porque mulher, tradicionalmente, tem mais zelo com a sua saúde, certo? E por uma questão social, nossa população, nosso planetinha, ele é machista e patriarcal por essência. O comportamento aberto sexual da fêmea da nossa espécie sempre foi visto com maus olhos, o que é, de fato, uma visão extremamente arcaica. No entanto, com todas as vitórias alcançadas pelos movimentos que defendem a igualdade entre homens e mulheres, com todos os movimentos feministas propriamente ditos e sérios, isso está ficando um pouco de canto. As mulheres hoje têm autonomia e poder de voz ainda muito aquém do que deve ter, do que merece ter, para se comportar de determinadas formas sem ter que estar se submetendo a ditames sociais. Onde é que eu estou querendo chegar com esse papo? As mulheres hoje venceram determinadas barreiras e conseguem, com suas limitações, ter determinados padrões de comportamento que outrora elas não conseguiam ter. Ir para um barzinho sozinha, sentar, tomar um uísque, pagar a sua própria conta, sair com quem quiser, né? Ir para a cama ou não com quem quiser. Só que as mulheres, elas ainda sofrem um flagelo muito severo, e esse flagelo ele é genérico para todos os seres da nossa população, mas torna-se muito mais evidente quando se trata de mulher. Qual é? A falta de educação sexual, né? Nossa espécie faz sexo por prazer. A gente já deixou de canto a condição biológica da prática sexual voltada à reprodução. Sexo é prazeroso, fazer sexo é bom, e se eu posso fazer, eu vou lá e faço, sem a necessidade de ficar pensando, eu vou transar sob a necessidade de ter um filhote. E as mulheres, quando conseguiram essa liberdade, elas passaram a cometer falhas que nós, homens, cometemos durante a vida inteira, que é adentrar num mundo muito hostil, hoje não tão desconhecido quanto era lá atrás, o que torna isso ainda mais grave, sem nenhum tipo de preparo psicológico, educacional e muitas vezes fisiológico. As meninas estão se iniciando sexualmente cada vez mais cedo, assim como foi os meninos lá atrás. Tradicionalmente, o garoto lá, com 13, 14 anos, já tem um padrinho, um pai, um tio que fica enchendo o saco. Olha, já tá com um pinto grande, tá na hora de conhecer umas gatinhas, vamos ali. Aí pegava um moleque, botava no carro e ia para um cabaré. E muitas vezes esse jovem se iniciava sexualmente com uma prostituta ou com qualquer outra mulher que não tivesse uma relação afetiva com esse cara. Não que isso fosse um problema, mas se tornou um problema. Porque a ideia era enfiar o cara no mundo sexual no sentido de dizer agora ele é homem. As mulheres, quando se viam na necessidade de se comportar de modo parecido, obviamente, mas de forma um tanto quanto mais responsável, começou a entrar nesse mundo também. Não estou dizendo que existe uma tiazinha, uma madrinha que botou a menina no carro e levou para um bordel, não. Mas essas garotas, elas pararam de hipervalorizar a virgindade, elas pararam de ceder a ditames sociais e religiosos e começaram a se ver como mulheres. Provar do sexo casual, né? Ter mais de um parceiro sexual, sem nenhum tipo de comprometimento com a cultura de construção familiar. E aí o que acontece muito sério? A menininha chega querendo saber sobre sexo, perguntando à mãe. A mãe, por ter sido uma criação muito opressora lá atrás, não tem bagagem para discutir esse tipo de coisa e muitas vezes não tem nem coragem de fazê-lo. E manda ela discutir com o pai. O pai, obviamente, machista por essência e super protetora da princesinha dele, não educa essa mãe, essa menina, da forma devida para o contexto sexual.
falar de sexo no mundo hoje ainda é um tabu, muito embora a gente já tenha melhorado muito nessa ideia. E aí sobra a seguinte coisa: se você não aprende certas coisas sozinho, família não ensina, é papel da escola ensinar. E eu não preciso dizer como a educação sexual nas escolas, principalmente no tocante ao Brasil, é precária. E aí o que as meninas fazem? Mamãe não quer falar, papai não quer falar. Muitas vezes mamãe não quer falar porque não sabe como falar. Papai não quer falar porque é ignorante. Possivelmente a formação sexual de papai foi feita por vídeo pornô, né? Ou na prática, o que não é uma coisa muito aconselhada. E quando essa menina chega na escola, ela tem uma série de barreiras para fazer determinadas discussões. Porque se o professor de ciência ou de biologia está fazendo uma discussão sobre sexo, ela não tem coragem de perguntar, ela se vê pressionada pelos colegas se ela perguntar determinadas coisas. Vão ficar apontando, olha, fulana já faz sexo. Imagina uma garota de primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, ali no intervalo de seus 15, 16 anos, perguntando ao professor durante uma aula, professor, eu devo usar determinados métodos contraceptivos? É interessante eu usar determinada estratégia para o meu parceiro sexual? O que é que eu devo fazer se por um acaso minha camisinha furar? Esse tipo de coisa. Ela vai ficar sendo foco da discussão. Então ela se sente mal por isso e acaba não debatendo. E a gente entra em um caminho extremamente perigoso. Se família não ensina, se sociedade não ensina, se escola não ensina, essa menina só tem um jeito de aprender isso, que é na prática. E ela acaba entrando num mundo hostil que o homem entrou lá atrás. Nós ainda temos uma fatia muito grande das estatísticas de contágio para HIV e outras ISTs, que envolve a transmissão do parceiro à parceira. Porque a condição de litígio não é exatamente a palavra, mas a condição de relação afetiva, social, ela ainda entrega um comportamento promíscuo e adúltero ao homem que é bem menor quando comparado a esse mesmo comportamento à mulher. Ou seja, as mulheres, quando estão se relacionando, normalmente elas tendem a ser mais fiéis. Por uma questão de comportamento social típico, né? Então é comum que essas mulheres, quando contaminadas por algum IST, tenha sido culpa do seu parceiro ou dos seus parceiros, tá? Mas quando essa mulher, ela abre mão dessa relação e quer viver, quer ter uma vida sexual ativa e diversificada, ela acaba fechando os olhos para determinadas coisas, como, por exemplo, se inserir em um meio em que muitos homens com o mesmo comportamento são potenciais transmissores, entende? E aí ela não tem educação, ela não foi devidamente formada, tem informação na palma da mão por um smartphone, mas no geral acaba não fazendo uso direito dessas informações, porque informação não é conhecimento, você precisa concatenar várias informações para que aquilo se consolide como um conhecimento na sua cabeça, e as meninas, por muito precocemente se iniciar hoje no sexo, acaba não tendo essa maturidade. E aí nós temos essa estatística assustadora. Um número muito grande de mulheres entrando nas estatísticas de infectadas por HIV, fazendo par ao bocado de homem trouxa que também se fazia ignorante nesse sentido. Visto isso, então, a gente tem dados estatísticos muito assustadores, como esses aqui. Ó. Perceba que eu estou falando de um quadro pandêmico estabilizado, onde eu tenho representações infecciosas em todos os continentes em grandíssima quantidade. Mas eu queria que vocês olhassem, eu uso esse slide há um bom tempo e nunca troquei essa imagem por um detalhe. Esses dados são bem antigos, ó, são dados de 2003. Se você entrar no boletim da UNAIDS hoje, vocês vão ver que esses números já aumentaram e aumentaram muito. Nós estamos falando aí de 17 anos de defasagem dessa imagem. E aquilo que não deveria mudar muito, aumentou e aumentou muito, principalmente nas regiões menos abastadas, né? Naquelas regiões do globo em que as políticas de educação elas são deficitárias, em que a distribuição de camisinha ela não existe, em que o acesso à comunicação ela não é muito efetiva, em que o pensamento conservador religioso ele existe muito predominantemente, tenta ser quebrado de uma forma não planejada,
tá? E a gente começa a ter problemas. A UNAIDS mostrou um outro boletim recente, isso tem uns 5 anos, associando o aumento do número de casos. Eu vou até procurar esses dados depois para vocês, aí posso entregar com o passar das aulas, uma correlação estatística entre o IDH e alguns outros índices associados à educação ao número de casos novos de AIDS no planeta. E a gente consegue perceber muito claramente que os países em que o investimento em educação ou políticas públicas de prevenção a determinadas ISTs está intimamente associada à condição socioeconômica, de maneira inversa. Então, quando falamos em países pobres, nós temos um número de casos novos aumentado, além daquilo que se observa em países ricos e ou que têm investimentos em educação um pouco mais significativos. Bem, países que têm uma boa condição financeira e um bom sistema de educação, por vezes têm picos de novos casos quando eles estão fechados em um comportamento social, melhor, em uma condição social muito mais conservadora. Quando, por exemplo, nós falamos em países que têm ditames religiosos muito sérios, como a galera ali do Oriente Médio, né? Determinados comportamentos religiosos que bitolam determinadas práticas. Só que o comportamento social religioso, ele muitas vezes é burlado nas minutas, escondido. Por exemplo, o cristão protestante, né, o cristão protestante que se vê o impoluto do cristianismo, né, o paladino da honestidade, está lá com a sua parceira, uma relação conjugal relativamente estável, mas por trás ele está pulando a cerca. E aí traz para dentro de casa determinadas doenças. E aí não faz uso de determinados preservativos porque a igreja diz que não pode ou não gosta de fazer, e como em tese eles são casados em nome de um Deus, não há para que ter desconfiança. E a mulher acaba cedendo a esse tipo de comportamento, fazendo com que o próprio seio familiar seja uma via de disseminação. Certo? Uma outra coisa, um outro índice que alarma muito, é que nós temos um número de casos aumentado muito, muito intensamente na infância, né, por comportamentos de abuso de menores, e na primeira fase da adolescência, mediado pela iniciação precoce desses indivíduos ao sexo. Tá? Então é bom que a gente tenha um pouquinho disso na cabeça, porque o comportamento social ele está intimamente relacionado, mas intimamente relacionado a todas essas mazelas que nós estamos vivendo. E tratando-se de sexo, isso ainda é mais perigoso, porque ainda há doenças que são incuráveis, são transmitidas pelo sexo, pela prática sexual não protegida, e além de tudo, fala-se muito, mas se ensina pouco a respeito do que é sexualidade e do que vem a ser uma inserção no meio sexual sadia e controlada. Belezinha, filhotes? E aí eu devo ter passado por essa imagem. Rafaela falou assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui o negócio. Professor, vi uma pesquisa, acho que em 2018, que o número de casos entre idosos está subindo muito. Rafa, eu li alguma coisa a respeito também, mas a gente não consegue ainda direcionar uma causa para isso. Tá? Pode ser duas situações muito particulares. Inclusive o artigo que eu li esse artigo em 2017, ele falava um pouco disso. Pode ser jovens adultos que envelheceram e não sabiam o que tinham e quando descobriram numa fase de fragilidade imunológica, que é a senescência, o idoso a partir de 60 anos, foi marcado lá como sendo, então, um idoso soro positivo. Então, na estatística, ele vai entrar como um idoso que adquiriu o HIV. E uma outra circunstância é que nós temos toda uma tecnologia, uma ciência voltada à manutenção da saúde sexual dos idosos. Então, nós temos medicação contra disfunção erétil, então, o vovozinho de 75, 80 anos, que já tem uma dificuldade de manter uma ereção, ele tem como garantir essa ereção com alguns medicamentos. Nós temos as terapias hormonais para mulheres em menopausa, fazendo com que ela mantenha a sua saúde genital
e o seu apetite sexual. Muitas vezes nós temos casais da terceira idade, como costuma dizer, sendo formados nessa faixa etária. Então, o carinha divorciado, a senhorinha que é idosa, ela volta para os grupos de atividade sexual, porque ela vai naquele forró, ela vai naquela festa, conhece um carinha, conhece um cara mais novo, ou o contrário, o carinha lá com seus 55, 60 anos, conhece uma mocinha mais nova e quer se relacionar, e aí eu misturo um pouco desses dados estatísticos, né? Os jovens que estão extremamente contaminados em contato com os idosos ou os pré-idosos, fazendo com que também tenha números acentuados nessa faixa etária, tá, Rafa? Mas isso é, de fato, muito assustador, tá bem? E aí nós temos aqui uma representação de imagens de soropositivos já em estado muito próximo ao terminal, em decorrência da fragilidade, da fragilidade imunológica e de todo um contexto de oportunismo de outras doenças, né? E eu já devo ter discutido com vocês um pouquinho do porquê eu ponho esse fulano aqui, o bom e velho Cazuza, tá bom? E aí eu vou repetir, porque Cazuza ele é um símbolo, ele é meio que um marco das campanhas de prevenção contra a AIDS aqui no Brasil. Por quê, professor? Inclusive, semana passada essa semana nós comemoramos, entre aspas, né, nós relembramos 30 anos da morte de Cazuza. Cazuza morreu em 1990. Eu tinha dito para vocês na aula passada, eu acho, se não foi a vocês, foi na turma da tarde, que foi em 91, mas eu cometi um erro, foi em 1990. Né? Faz 30 anos que Cazuza faleceu em decorrência de complicações da AIDS. Cazuza foi diagnosticado ali por volta de 85, né? E viveu ainda esses 5, 6 anos em tratamento. É importante que a gente saiba que o AZT, que foi o primeiro medicamento voltado ao tratamento da AIDS, né, um antirretroviral importante, que até hoje é usado no coquetel de drogas no tratamento da AIDS, foi descoberto, patenteado e distribuído mais ou menos aí nessa faixa, meados de 70 e 80. E Cazuza era de família rica, né? Cazuza era de família rica. Então ele teve como ter acesso à droga, ele teve como viajar aos Estados Unidos para receber tratamento específico. E até então se via a AIDS como uma doença exclusiva do grupo homossexual. Porque o maior número de casos diagnosticados até então se resumia a esse grupo. Um grupo homossexual, né, hemofílicos, e alguns grupos muito específicos, como algumas tribos africanas e tudo mais. Tudo isso por dois motivos. Primeiro, que era uma condição epidemiológica nova. Era uma síndrome de imunodeficiência que a gente nunca tinha visto antes. E, obviamente, os números de casos eram muito restritos. Fora a subnotificação, pelo simples fato de não saber que era daquilo que aquela pessoa sofria. E aí, Cazuza talvez tenha sido o primeiro grande nome brasileiro que expôs essa realidade, fazendo com que o Estado brasileiro ficasse vigilante a tal condição. Depois nós tivemos outros nomes muito famosos também aqui no Brasil, o próprio Renato Russo, que viera a morrer, talvez, se eu não me engano, 5 ou 6 anos depois, eu não sei se ele morreu em 95 ou foi em 96, não lembro, mas depois eu posso pesquisar aqui no Google. Também falecendo, apesar da causa morte do seu atestado de óbito não ter sido entregue, ainda ser muito controverso, mas ao que se fala, a família do próprio Renato Russo diz que ele era soropositivo e morreu em decorrência de complicações da AIDS, a partir de doenças infecciosas pulmonares. Ele também teve alguns problemas com álcool e drogas, e depois largou as drogas, mas já era tarde demais, e por aí vai. E aí nós temos todo esse cenário de contaminação e de visibilidade, né? Porque o pobre coitado nordestino, sertanejo, que porventura venha ter uma coisa dessa aí, não serviria de nada. Ele era só mais um João ou só mais uma Maria que poderia ou não entrar na estatística porque ninguém liga para essa população. Mas essa galera que tinha visibilidade, então, se viu de vitrine para que as políticas públicas voltadas a esse tipo de condição fossem aplicadas, né? Cazuza, então,
virou símbolo porque a família de Cazuza criou, então, a Fundação Viva Cazuza. E a Fundação Viva Cazuza, de início, funcionava na forma de ONG, ainda é assim, mas tem uma estrutura totalmente mais aprofundada, mais complexa hoje, voltada a não a educação sexual, mas a acolher pacientes soropositivos que viviam o estigma de ter a AIDS e não ser aceitos na sociedade, né? Então, agariava fundos voltados a ajudar financeiramente os portadores. Depois começaram a abraçar mães soropositivas, né? Depois começaram a aceitar crianças que eram filhas de soropositivas e também eram soropositivos que eram jogadas ao léu. Então existia uma espécie de orfanato para crianças soropositivas, até que essa coisa ficou grande e hoje a Fundação Viva Cazuza trabalha num aspecto de embarque muito grande, não somente nesses pontos associados à AIDS e afins, né? É um projeto muito interessante. Como todo projeto grande, pode ser que tenha uma ou outra controvérsia do ponto de vista de lisura, né? Do ponto de vista de honestidade dos recursos e tudo mais, mas nunca soou, aliás, nunca foi alvo de investigação, coisa do tipo, o que me faz crer que é um projeto sério. Vale a pena vocês jogarem no Google e entender um pouquinho como a Fundação Viva Cazuza e muitas outras ONGs associadas a esse cenário, que possa lhe entregar dados estatísticos, possa lhe entregar informações a respeito de tudo isso, e até mesmo se vocês conhecerem um ou outro colega de vocês ou parente que seja soropositivo e queiram algum tipo de apoio psicológico, apoio médico, até mesmo educacional a respeito de tudo isso, essa e muitas outras entidades possam ajudar, tá bom? O SUS é um dos poucos sistemas de saúde do mundo que financia o tratamento integral de soropositivos, tá? Então, o nosso SUS, o nosso SUS, ele é um projeto que financia por completo o tratamento, e hoje é um tratamento muito sólido, que dá uma sobrevida muito longa, o prognóstico é bem satisfatório para soropositivos, principalmente quando o diagnóstico é bem precoce, né? E nós temos também financiamentos de pesquisa voltadas à busca da cura. E tivemos excelentes resultados recentes, como eu disse a vocês, saiu na televisão essa semana, de 2 casos de brasileiros tratados que foram hoje, não diagnosticados como curados, mas eles estão isentos da infecção. Obviamente que eles vão ficar em observação, mas todos os exames feitos periodicamente no último ano têm mostrado que esses pacientes não têm traço nenhum de infecção. Se por um acaso o processo infeccioso está latente em uma conjuntura tal que os exames atuais não conseguem detectar e essa doença vem a voltar, é outra história. Por isso que não dá para bater o prego e dizer esse cara está curado por conta dessa técnica. Mas é uma condição extremamente promissora e pioneira, tá bem? Já havíamos conseguido 4 pacientes que hoje são decretados curados no mundo, porém todos eles foram por estratégias de transplante de medula, que é extremamente arriscado e não é certeza de garantir a renovação das vias sanguíneas sem infecção. Nós temos 4 documentados, 2 efetivamente curados e 2 que ainda estão na sondagem, apesar dos 4 ainda estar sendo sondado. Mas a gente consegue com uma certa segurança dizer que muito possivelmente aqueles caras não terão problemas nenhum com a AIDS, tá? Só que para termos 4 resultados positivos, morreram milhões. A técnica brasileira envolve medicações, tá? Terapia, de fato. Então, se nós conseguirmos bons resultados a partir dessa terapia, dos ajustes que nós estamos fazendo, a pesquisa brasileira, que é tão sucateada do ponto de vista estatal, né? O poder público não enxerga, pelo menos hoje, menos ainda do que era nos outros governos, a pesquisa como algo necessário para a realidade de avanço do Brasil, pode entregar ao mundo
a primeira estratégia terapêutica com índices estatísticos de cura. Porque todas as estratégias terapêuticas, por mais efetivas que sejam hoje, elas não entregam índice de cura. Não entregam. Elas entregam uma redução da carga viral, um progresso mais lento da manifestação patológica e um prognóstico mais satisfatório. Tá? A estratégia brasileira ela está muito mais próxima da cura do que qualquer outra no mundo inteiro. Então isso é importante ser ressaltado. E eu recomendo que vocês pesquisem um pouco a respeito disso. Tá bem? Porque é possível que nos próximos 10, 15 ou talvez 20 anos nós já estejamos batendo na porta de um medicamento sólido, sério, que para a realidade do Brasil possivelmente será dado gratuitamente pelo SUS. Obviamente, se a gente não desmantelar o SUS até lá, e entrar no cenário mundial como uma grande potência científica, que somos em termos de material humano, mas que estamos muito aquém de outras nações por conta de aparato científico e tecnológico, que exige grana, que por vezes a gente não tem, muitas vezes nós temos, mas não aplicamos de forma devida. E aí eu não vou entrar aqui em méritos políticos, porque senão a gente vai entrar em depressão e não vamos terminar a aula de hoje felizes, tá? Já basta saber que o Enem vai ser em janeiro, né? Você já tem algo com o que se preocupar, que é manter o planejamento até a data da prova. Beleza? Tranquilinhos? Alguma dúvida? Algum comentário que vocês queiram fazer? Algum debate que queiram abrir? Professor? Pois não. Bom dia. Eu acho que uma coisa interessante que a gente não vê muito é o lance da testagem, né? Você não vê, você vê campanhas contra a AIDS, contra a prevenção, mas você Sim. não vê campanhas dizendo assim, vão no hospital e façam a testagem para ver se estão com É AIDS. verdade, é verdade. Mas assim, esse tipo de campanha, ela é secundária. Quem está falando comigo, Bruno? Fernando, Quem? Fernando, Oi, Fernando. Fernando, desculpa, é porque cortou aqui na hora que você falou. Viu, Fernando? Esse tipo de campanha, ela se torna secundária porque é melhor investir em termos publicitários numa campanha preventiva do que numa confirmação estatística. Mas assim, durante muito tempo se fez muita campanha a respeito da testagem pública. Então é gratuita e todo cidadão brasileiro tem o direito de que se estivesse na desconfiança de que possa ter sido infectado por algum IST, não é só AIDS, você vai em um hospital de referência, no caso aqui do Rio Grande do Norte, o hospital de infectologia é o Giseuda Trigueiro, ou qualquer posto de saúde, a gente sabe que eles não vão ter o material para teste, mas possivelmente eles vão fazer um encaminhamento ao hospital ou vão colher seu sangue para enviar ao laboratório central, o LACEN, e você tem o resultado do teste ao seu favor. É um direito que nós temos, tá? Apesar de ser pouco divulgado, o SUS te entrega esse direito. Se você agora quiser se levantar da sua casa, não vai, pelo amor de Deus, porque o Giselo está lotado, com outros problemas de infectologia. Mas se você for uma pessoa que entrou em condição de risco, por exemplo, tomou umas em excesso e saiu com um carinho ou com uma menina que possa ter entregue algum tipo de comportamento de risco, você tem o direito de fazer o exame. Né? Possivelmente você vai passar por uma triagem de serviço social para ver se é necessário fazer naquele momento, ou vão marcar uma data para você fazer esse exame, mas é um direito que você tem. Se tu é profissional de saúde, teve um acidente biológico, sei lá, está manipulando uma artéria e esguichou sangue em você, tá? Se você sofreu um acidente com objetos perfurocortantes hospitalares, como um bisturi, seringa com agulhas que já tem sido utilizada, ou simplesmente tem a curiosidade de saber, porque se colocou em comportamento de risco, você tem todo o direito de fazer o exame gratuitamente pelo SUS. Obviamente, se você tiver uma grana, você faz no particular, é muito mais rápido a entrega do resultado, mas você vai gastar uma nota bem significativa para fazer essa testagem, porque não é tão barato assim. Seguindo adiante, alguma outra colocação, crianças? Pode falar com o titio, que o titio gosta de debater esse tipo de coisa.
O professor poderia falar daquelas prostitutas do Quênia? O que é que tem elas, Rafa? Eu vi que elas parece que elas portam o vírus, mas elas não manifestam a doença, mas elas transmitem. Sim, sim. Aí eu não entendi muito bem. Vamos lá. Eu vi outros lugares que elas não portam, uma coisa assim, que elas poderiam ser a cura. Aí eu achei bem confuso. Vamos lá. Existem alguns casos no mundo de pessoas soropositivas durante anos que não manifestam a patologia, não manifestam a doença. Vamos colocar de forma muito simplificada, elas são assintomáticas. E dentro dessa perspectiva, se estuda muito esse tipo de pessoa, algumas delas inclusive são voluntariadas de alguns centros de pesquisas mundiais, para entender como um vírus tão agressivo na maior parte da população mundial não é nada para esse tipo de pessoa. Só que essas pessoas que não estão fadadas a ter AIDS, elas são vírus contaminantes, né? E a gente sabe que nós temos uma fração muito grande de pessoas soropositivas não aidéticas no ambiente africano. Alguns estudos tentam correlacionar isso com a possível origem do vírus HIV. Então, talvez, assim como alguns africanos que são resistentes à malária, mesmo sem ser talassêmicos, né? E a gente já descobriu que há uma relação antígeno-anticorpo para a malária nesses indivíduos, fazendo com que eles sejam extremamente resistentes a essa doença. Pode ser que esses indivíduos tenham manifestado evolutivamente alguma característica que o torne resistente à infecção. Eu já ouvi falar, não em pessoas quenianas, eu já ouvi falar em pessoas do Zâmbia e algumas pessoas, e alguns egípcios, né? Algumas pessoas lá do Egito, que têm esse comportamento. Mas nós temos algumas representações desse tipo, Rafa, no mundo inteiro, né? Eu li alguma coisa a respeito de 2 japoneses, né? Alguns indianos, tudo bem? E alguns estadunidenses também que estão hoje em pesquisa para entender por que danado eles são tão resistentes à ação infecciosa. No caso das prostitutas quenianas, elas devem se encaixar dentro desse contexto que eu estou dizendo a você. E pelo fato de serem prostitutas e se tratando de um país cuja educação é desvalorizada a níveis críticos, o acesso a esse serviço sexual ele é muito mais comum e pouco informativo. Ninguém para pensar, eu não vou fazer sexo com uma prostituta sem camisinha porque eu nem sei o que é que ela carrega ali dentro do corpo dela. E termina sendo uma via muito grande de disseminação, tá? Mas a gente não sabe exatamente o porquê essas mulheres ou qualquer uma dessas pessoas são soropositivas durante muito tempo e não tem um quadro infeccioso a ponto de gerar sintomas. Isso é muito novo para a ciência e estuda-se muito isso para entender, porque elas podem ser, sim, uma explicação fisiológica para a pergunta: o que é que eu posso fazer para curar pessoas que têm AIDS? Porque se eu consigo entender o que uma mulher dessa, por exemplo, tem de tão especial em termos fisiológicos a ponto de não ter a AIDS, eu posso tentar de forma artificial, a partir de medicamentos ou terapias, terapias de imunidade, como, por exemplo, anticorpos monoclonais e tudo mais, replicar isso numa pessoa doente e fazer com que ela se cure. Ou, pelo menos, não progrida com a doença. Por isso que elas são objetos de estudo, entende, Rafa? Disponha. Alguém mais? Se não, vamos além. Sarampo. Sarampo. Crianças, o sarampo está aqui na nossa discussão, não por ser uma doença extremamente grave, isso, aquilo, outro, mas porque agora a gente está vivendo um momento de retorno do sarampo.
O sarampo foi uma doença que matou muita criança, é uma doença muito séria na primeira fase da infância, mas que é fácil de ser controlada e tem como se manter dentro de uma condição equilibrada a ponto de não sobrecarregar o nosso sistema público de saúde e garantir, então, que o número de casos seja sempre decrescente. Quando a gente fala em sarampo, a gente guarda na nossa cabeça uma doençazinha grave, mas que quase ninguém tem, porque a gente toma vacina. O sarampo é uma doença de contágio respiratório. Então, na prática, o vírus do sarampo manifesta processos infecciosos de vias aéreas, trazendo, então, sintomas referentes a essa estrutura fisiológica. Então, eu tenho uma febre alta, em decorrência, obviamente, do quadro infeccioso, uma tosse seca, que pode progredir para uma condição mais secretiva, e em decorrência do quadro inflamatório geral, o aparecimento de algumas manchas no corpo, semelhante a isso que vocês estão vendo aí agora, que são chamados de eritremas. Esses eritremas, essas manchas vermelhas, decorrem de fragilidade capilar. Isso é literalmente microhemorragias. Que são manchas extremamente parecidas com aquelas manchas que vocês encontram em outras doenças trombocitopênicas, como, por exemplo, a zika, chikungunya, a dengue, a rubéola, né? Eu ia dizer a varíola não, mas a varíola é um pouco mais feridas, né? Assim como a catapora também é mais feridosa. Mas o sarampo não. O problema é que o sarampo ele pode levar a quadros de complicação de vias aéreas respiratórias que pode levar a óbito. Principalmente quando nós falamos de indivíduos imunocomprometidos ou crianças. E aí a gente não tem um tratamento efetivo para o sarampo, porque o sarampo não tem medicação específica. Mas é uma doença fácil de ser contornada, fácil, por favor, entre aspas, pelo seu próprio sistema imunológico, desde que mantido o paciente estável. Então, esse paciente, em casos muito graves, ele é internado, então tem seus sintomas controlados por medicações específicas, então eu tenho o controle da febre, né? Eu tenho alguns broncodilatadores, eu tenho alguns anti-inflamatórios, eu tenho alguns antivirais que estão mais associados ao controle da atividade imunológica mediada pelos linfócitos T, para poder esse corpo se recuperar naturalmente e poder voltar para casa, tá? Mas a gente sabe que o sarampo tem cura e a gente consegue se virar muito bem com ele. Como é que a gente previne o sarampo? O sarampo ele é prevenido, obviamente, evitando o contato próximo e íntimo com pessoas doentes, né? com indivíduos que testem positivo para o sarampo, e a gente tem a vacinação no quadro vacinal gratuito na primeira infância. A tríplice viral, né, é uma das vacinas que a gente aplica no calendário de vacinação da criança, que previne, então, essa coisa na população infanto-juvenil. No entanto, a gente vive um período muito obscuro da sociedade em que os movimentos negacionistas anti-vacina ganharam muita força. Sabe-se lá porque cargas d'água, né? Porque tem um bocado de gente ignorante no mundo e prefere acreditar que vacina é coisa do diabo, porque não tem outra explicação, senão uma ignorância tremenda. E aí o que acontece é que esse negacionismo científico fez com que os indivíduos ignorantes não fizessem uso da vacina. E uma doença como o sarampo, que estava em via de erradicação, estava muito próximo de erradicar do nosso país, retorna com bastante força. Infelizmente, crianças. Infelizmente. Né? Então, vacinar é importante. Não só para sarampo, mas para todas as doenças que a gente tem no quadro vacinal gratuito. E aquelas doenças que não estão no quadro vacinal gratuito, porque estatisticamente são menos relevantes, ainda podem ser acessadas no poder privado. Então você tira do bolso aí uma grana e pode fazer algumas outras vacinas que o poder público não te entrega gratuitamente. Se tem como vacinar, vacina. Por exemplo, a meningite do tipo A, a vacina da meningite tipo A, ela é entrega gratuitamente pelo poder público.
que tem um índice de imunidade muito bom para tipo A, mas baixo para o tipo B. E a vacina para meningite tipo B, que é o que a gente estava tendo surto recente, ela custa R$ 600 hoje nos laboratórios clínicos privados. Então, quando você tem um certo poder aquisitivo, não custa nada. Você vai ali, passa o cartão de crédito, divide em 3 vezes, 4 vezes, e imuniza a sua criança para meningite do tipo B, que é bem grave, é uma meningite bem mais séria, tá? Mas pouco recorrente. No entanto, prevenir sempre é melhor do que remediar. Então, quem pode, faz. Mas o poder público já entrega uma campanha de vacinação que é invejada pelo mundo inteiro. O Brasil tem a melhor estratégia de distribuição vacinal do mundo, né? E viva o SUS, né? O SUS, então, ela garantiu uma a melhor produção e distribuição de vacinas para doenças corriqueiras e de alto índice no Brasil, fazendo com que o sistema de imunização brasileiro seja o mais efetivo do mundo. E tem um bocado de bagunceiro aí que quer abrir mão desta merda por pura ignorância. Por pura ignorância. Então, vacinem-se pelo amor dos deuses. Tá bom? E aí nós temos aqui o sarampinho, dando lugar no nosso slide a uma prima bem próxima, que é a catapora. A catapora, assim como o sarampo, é uma doença de via respiratória, causado pelo varicela. E aí a catapora, apesar de ter uma alta disseminação contagiosa, é uma doença de fácil controle e de resposta imunológica, de memória muito boa. Então, muito raramente, uma pessoa que teve um quadro de catapora sério na infância ou em qualquer momento da vida, tem novamente a catapora. É possível? É. Eu, por exemplo, tive catapora 2 vezes. Na realidade, tecnicamente, eu testei positivo 3 vezes. Só que na terceira vez eu fui assintomático, certo? Mas eu tive uma catapora muito séria, a ponto de ter as frústulas manifestadas até na esclera, na bola branca do zóio. Então eu tenho o meu rosto com muitas cicatrizes. Boa parte dela, obviamente, é de espinha, porque eu me barbeei muito cedo, tendo muita espinha na adolescência. Mas eu também tenho muitas manchas na pele em decorrência da catapora que tive quando criança. Numa segunda vez, eu tive muito pouco catapora, muito pouca manifestação. E por que eu cheguei a ter um segundo caso? Porque eu tive um quadro de imunossupressão. Meu sistema imunológico ele ficou fragilizado e eu perdi boa parte das minhas memórias. E no meu tempo de criança, a vacina para catapora ela não era uma vacina muito efetiva. Inclusive, ela era opcional, ela nem era obrigatória. Hoje, todas as vacinas do quadro vacinal são obrigadas por lei. Se por um acaso uma família não vacinar seu filho e alguém denunciar o conselho tutelar, os pais podem perder, inclusive, a tutela da criança, ou até mesmo em empresas. Obviamente que isso nunca aconteceu no Brasil, tá? Mas é regido por lei isso. E aí hoje já se tem uma vacina para catapora, tá bem? Como é que se pega catapora? Do mesmo jeito que se pega sarampo, pelas vias respiratórias. Um contato direto com pessoas que já têm a catapora. Durante muito tempo criou-se o hábito de informar a população de que as pessoas com catapora só transmitem para outras a partir do contato com as perebinhas. E as perebinhas já tem que estar secando para ser contagiosa, isso, aquilo, outro. Mas a manifestação sintomática da catapora com as manchas e as feridas de pele, elas não são vias de contaminação. A contaminação é uma via respiratória, tá bom? Então você pode perfeitamente manipular as feridas de uma pessoa com catapora que você não vai pegar em decorrência disso, certo? Você vai pegar, obviamente, se tiver um contato respiratório com esse doente. Professor, como é que trata? Não existe medicação específica, a gente trata os sintomas. Então, normalmente, o paciente que tem febre toma remédio para febre, né? Aqui e acolá um antiviral para diminuir os inchaços dos linfonodos, as famosas ínguas. No geral, usa-se uma medicação chamada permanganato de potássio, que é um comprimido arroxicado, que se dilui em água, formando uma água roxa, e dá-se banho
nesse doente com essa água para que as feridas dessequem mais rapidamente, consiga secar as feridas, diminuir os sintomas dérmicos, né? A coceira, por vezes as inflamações que podem causar dorezinhas incômodas, tá bom? E as ardências típicas, mas em uma catapora muito séria, você vai ter no máximo problemas respiratórios um pouco mais agudos e feridas no corpo inteiro que por vezes nem precisa de internação, tá? Por vezes nem precisa de internação. Linda, eu não li nada a respeito de óbito associado à catapora, exceto condições de comorbidade, ou seja, a criança tem alguma outra complicação mais séria e a catapora apenas debilitou. E essa pessoa morreu pelo contexto e não pela catapora em si. Tá, linda? Então, no fim das contas, a catapora em si ela não é tão letal assim. Aí Linda diz, tipo, é porque tem gente que diz que dá dentro do corpo. A catapora, ela é uma manifestação respiratória na sua essência, certo? Então não são as feridas dentro ou fora do corpo que vai causar qualquer tipo de óbito. O óbito ele está associado a disfunções respiratórias, insuficiências respiratórias que possam vir a acontecer em decorrência de outras comorbidades. Tudo certo, Linda? Pois bem, seguindo o jogo. E aí nós entramos aqui numa infecção bem séria. A raiva. A raiva é causada pelo vírus da raiva, RAV2, né? Que é um rabnovírus, um vírus que está associado também a uma zoonose. Então é uma manifestação patológica, tanto veterinária quanto epidemiológica humana. E o vírus da raiva, ele é neurodegenerativo. Tá? Esse vírus, ele acomete principalmente estruturas de nervos faciais a partir da infecção primária de tecido epitelial. O que acontece? O vírus da raiva, ele acomete glândulas salivares. E essa glândula salivar, muito próxima a alguns nervos associados à inervação da face, pode fazer com que eu tenha condições de degeneração da estrutura nervosa e contaminação do tecido nervoso a partir de então. Gerando quadros progressivos que podem progredir em uma encefalite, que é um quadro inflamatório de estrutura neurológica. E quando você afeta o sistema nervoso na base do encéfalo, a coisa começa a ficar séria. Tá bem? O vírus da raiva, ele consegue gerar um quadro inflamatório em tecido nervoso, causando, dentre muitas coisas, mudança de comportamento, né? E aí o camarada, ele consegue perceber falhas na atividade neurológica. Sintomas mais sérios em fase crônica versam sobre mudança de comportamento, perda de memória, convulsões contínuas e sérias, manifestação da hidrocefalia, né, que é o inchaço do tecido cerebral a partir da hiperprodução de fluidos. Em algumas pessoas com algumas comorbidades, como aneurismas, rompimento dos aneurismas, acidentes vasculares, né, encefálicos e tudo mais. Isso tanto no animal quanto no bicho-homem. Tanto no animal quanto no bicho-homem. Como é que a gente pega a AIDS? A raiva. Normalmente, a partir do contato com saliva de animais infectados. E os principais vetores é o cão e morcego. Hematófago, né? Porque a maioria dos morcegos eles são frugívoros ou insetívoros. Mas morcegos hematófagos também são comuns de transmitir isso aí.
O vírus da raiva é um vírus silvestre. Então, ele nasceu, vamos dizer assim, em uma conjuntura animal, que obviamente chegou ao homem a partir da urbanização de determinados animais ou do avanço urbano a ambientes florestais. E as manifestações sintomáticas são muito parecidas, certo? Muito parecidas mesmo. Então, eu tenho inchaço das glândulas salivares, eu tenho perda da competência muscular dos músculos da deglutição, fazendo com que o indivíduo não consiga deglutir. A gente chama isso de hidrofobia, né? A dificuldade de deglutir a ponto até dele não conseguir se alimentar e ter que comer, ter que ser nutrido por uma sonda nasogástrica, né? Que é um canudo que coloca-se pelo nariz, desce o esôfago, vai até o estômago. Então o camarada ele é alimentado por sonda e em decorrência dessas complicações. Com o passar do tempo, o camarada começa a ter quadros degenerativos neurológicos, perdendo o movimento do corpo, até que venha a óbito. Não há cura para a raiva, mas a manifestação clínica da infecção ela é lenta o suficiente para, caso de um contato de risco, a vacina ser utilizada como terapia. Como assim? Você está no meio da rua, um cão com suspeita de ter raiva te morde, tu pode perfeitamente lavar a ferida para evitar infecções posteriores, ir num hospital ou num posto de saúde, tomar a vacina antirrábica, que é normalmente aplicada no cão, tá bem? Você tem uma formulação para humanos, e a resposta imunológica ser mais rápida do que o progresso infeccioso e você não tem risco de contaminação. É das poucas doenças que nós conseguimos fazer isso. Tá bem? É das poucas doenças que a gente consegue fazer isso. Tomar a vacina depois do contato e não ter problemas, né? E aí você consegue se ver livre disso aí. Doença instalada e o progresso crônico iniciado não tem como reverter. Existem alguns casos de cura, né? Alguns casos de cura espalhados pelo mundo, mas o cara já está em fase terminal, o cara é um vegetal, ele já tem complicações neurológicas que, como vocês sabem, degeneração neurológica hoje não é reversível. Então, se o camarada teve dificuldades de manter-se saudável e teve neurodegeneração, se ele conseguiu um milagre da cura, ele vai estar com sequelas bem severas dali por diante e tudo mais. Como é que se previne, então? Nós estamos, então, falando de uma zoonose. Então, as campanhas de vacinação para os animais domésticos precisam ser respeitadas. Então, seu cão, seu gato, precisa estar vacinado. E a vacina antirrábica para o humano, que normalmente é aplicada em acidentes com esses animais. Raramente você vai em um hospital dizendo, eu quero atualizar meu quadro vacinal, me dá aí a vacina antirrábica. Exceto se você for um profissional que trabalha em condições de risco. Por exemplo, você é um veterinário, você é um pesquisador que está em ambiente silvestre, que pode ser acometido por algum cão ou algum morcego hematófago em meio florestal. Por exemplo, biólogos, engenheiros florestais e afins. Tá bem? Então, nós temos aqui as representações típicas. A dificuldade de deglutição associada ao estímulo da glândula salivar, produzindo muita saliva, o que leva a esse espumar típico do animal, ó, né? A mudança de comportamento, normalmente os animais ficam mais agressivos do que o normal, por isso o nome da doença, raiva, né? Nós temos aqui do lado direito, inferior, um humano com dificuldade de deglutição. Então, olha o tamanho da glândula salivar, né? E a dificuldade de espasmos de deglutição. E aqui um caso um caso mais severo, que está associado à dificuldade total de deglutição, levando então a uma condição de nutrição nasogástrica. A doença raiva, ela é bem complicadinha. Tudo bem, crianças? Alguma dúvida? Não? Então a gente segue o jogo. A próxima doença, ela se encontra na nossa discussão por ela ter uma importância histórica muito significativa. A poliomielite, a famosa paralisia infantil, ela é causada pelo vírus da polio. E o vírus da poliomielite é um vírus entérico, né? Então, quando você tem poliomielite, o vírus entrou por sua via intestinal. E normalmente esse contágio se dá pela ingesta de água e alimentos contaminados, né? Ou de contato íntimo pessoa a pessoa.
O que que esse vírus faz? Ele ataca o sistema nervoso, principalmente periférico, e pode levar a quadros de degeneração de neuromotoras, levando à paralisia dos membros, essencialmente os membros inferiores, não excluindo os membros superiores disso. Então, quando nós temos aí um quadro de paralisia infantil, nós normalmente temos situações de degeneração de motricidade dos membros inferiores, fazendo com que esse cara, no futuro, torne-se paraplégico, certo? A vacina Sabin, que é aquela do Zé Gotinha, né, que tem gosto de lágrima, que é uma das primeiras vacinas que a criança toma na infância, ela está associada justamente à prevenção da polio. A polio, que foi uma doença tida como erradicada na transição de 1989 e 1990, que teve novos casos na década de 90, mas muito controlados, e hoje é vista como erradicada do Brasil. Nós não temos grandes números de casos presentes no Brasil e não registramos novos casos há um bom tempo. Tá bem? Mas existem alguns noticiários aí, eu nunca li artigos científicos mesmo, que falam de novos casos, ainda que poucos, no Brasil, em decorrência da campanha anti-vacina, do mesmo jeito que aconteceu com o sarampo, tá bom? A polio não é um problema de retorno, por enquanto, mas é uma doença muito séria que leva a condições neurodegenerativas desse tipo. Tá? Então, aquilo que vocês foram apresentados, talvez na primeira infância, como paralisia infantil, que durante muito tempo se tiveram campanhas campanhas informativas de mídia mostrando a paralisia infantil como algo muito sério para a gente vacinar. Foi daí que o Zé Gotinha foi formado, né? Criaram o Zé Gotinha como uma campanha publicitária, que é um boneco grandão na forma de uma gota branco, fazendo alusão à via de administração da vacina, aqui, ó. Tudo bem? E é isto, tá? Então a polio, ela surge e é rapidamente contornada a partir da década de 1990, com seu ápice das campanhas de vacinação em 89. Diga-se de passagem, um ano depois da instalação do SUS. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o SUS ela não é somente uma estrutura de sistema de saúde, ela é uma lei constitucional. A Constituição de 88 tem um ponto que se aplica à saúde pública, chamado de SUS. O Sistema Único de Saúde é uma lei federal, constitucional, tá bem? Que planejou, dentre muitas coisas, uma campanha de estudo e de vacinação a partir de investimentos estatais em pesquisa. E aí a gente conseguiu fazer tudo isso acontecer e ser exemplo no mundo inteiro. Beleza? Tranquilinhos? Show de bola? E aí a gente vai entrar aqui em algumas arboviroses. Carolina diz: era a vacina que tinha mais fila e menos crianças chorando. Sim, mais fila porque é uma das primeiras vacinas a ser tomadas e menos crianças chorando por motivos óbvios, né? Não é uma picada, não é uma seringa, uma coisa assustadora como uma agulha que vai causar dor na criancinha. Mas também é um pouco desagradável, porque tem um gosto ruim, sei lá, enfim. Crianças, a dengue é uma doença que se classifica como sendo uma arbovirose. Professor, o que é uma arbovirose? As arboviroses são viroses vetorizadas por artrópodes. Então, quando você tem um animalzinho, um artrópode, que vetoriza doenças, a gente diz que essa doença, que vetoriza viroses, a gente diz que essa doença é uma arbovirose. E no caso da dengue, nós temos dois vetores importantes, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, que, por favor, erro de escrita científica aqui, tá? Esse A é minúsculo. Esse A aqui é minúsculo. As arboviroses, elas entram naquele contexto do avanço urbano em ambiente florestal. De maneira tal que a gente consegue entender que os casos desses tipos de doença estão intimamente atrelados ao comportamento de avanço urbano
Quando a gente consegue perceber, então, que o mosquito da dengue, né, o Aedes, ele é domiciliado, vamos dizer assim, ele é urbanizado. A gente começa a entregar em condições urbanas, principalmente nas regiões periflorestais, como é, por exemplo, a nossa cidade, Natal, ambientes favoráveis à sua reprodução. E é importante que se entenda que, ecologicamente, os mosquitos do gênero Aedes, eles são muito importantes para toda uma cadeia trófica de ambiente florestal. No entanto, em ambiente urbano, o comportamento nutricional, principalmente da fêmea, que é hematófaga, termina sendo voltada ao consumo de sangue humano. E aí o que acontece? O mosquito em si ele não é um problema, mas a partir do momento que aquela fêmea pasta um sangue contaminado e vai repastar em outro corpo, ela acaba entregando vestígios do vírus junto à sua picada. E aí você se lasca. A dengue é uma doença da classe das trombocitopênicas, ou seja, trombo tem a ver com coagulação, cito de célula e penia de redução. Essa doença, por ação da infecção viral, gera quadros de redução plaquetária por N vias. Uma delas é a degeneração dos megacariócitos. Eu não sei se vocês sabem ou se já disseram isso a vocês. Se não, vocês vão ter aula de histologia com o tio Billy Paul e ele vai explicar isso para vocês. Os megacariócitos, aliás, as plaquetas, que são elementos de coagulação, não são células, são fragmentos celulares. Então, uma célula chamada de megacariócito, ela fica bem grandona e se suicida-se a si mesma, gerando estruturas plaquetárias, que são utilizadas como elemento de coagulação. Em algumas circunstâncias, as infecções pelo vírus da dengue, ela se manifesta na degeneração desses megacariócitos. Além disso, o vírus da dengue começou a se mostrar efetivo na infecção de estruturas artrogiais. Então, eu tenho a relação antígeno-anticorpo e o depósito desse complexo antígeno-anticorpo em vias de articulação, gerando quadros inflamatórios nas articulações e nos miócitos, que são células musculares. E é em decorrência de tudo isso que nós temos as manifestações sintomáticas clássicas da dengue. Quais são os sintomas típicos da dengue? Dor muscular, dor nas articulações, a dor muscular chamada de mialgia, dores articulares chamadas de artrogias, né? E as manifestações de quadros hemorrágicos, gerando a formação daquelas manchas vermelhas no corpo chamadas de eritremas. As manchas vermelhas do corpo, em decorrência desse tipo de doença, tanto a zika, quanto a dengue, quanto a febre amarela, só que de uma forma mais particular, como na chikungunya, decorrem dessas fragilidades capilares e de dificuldades de coagulação resultante do processo infeccioso. Então o fulano começa a ter microhemorragias. Aquela história de que existe uma dengue clássica e uma dengue hemorrágica é só um jargão de senso comum para poder situar o paciente em uma dengue mais branda e uma dengue mais séria. Mas toda a dengue ela é hemorrágica. Toda ela. A diferença é qual a intensidade dos quadros hemorrágicos e quais os grupos histológicos sofrem mais com isso. Então, existem essencialmente 4 tipos de dengue, né? A dengue clássica, que é a dengue 1, a dengue 2, que é a dengue hemorrágica, a dengue 3 também é uma dengue hemorrágica, só que mais séria, mais virulenta do que a 2, e a dengue 4, que a gente chama de dengue visceral, que é um pouco mais rara, mas extremamente letal. Você pode morrer em uma semana de manifestação patológica, em decorrência dos quadros de hemorragia severa em vísceras. Então, intestinos, pâncreas, baço e fígado, principalmente baço, fígado e intestino, entram em quadros hemorrágicos tão severos que não dá para corrigir muito rapidamente e o fulano acaba por virar óbito. Tá bem? Então, toda vida que se fala em febre alta, dor no corpo, dor nas articulações como um todo, né? Em alguns casos um pouco mais severos, manifestações gastroentéricas como diarreia, náuseas e vômitos, e quadros hemorrágicos pontuais ou sérios, a gente termina associando isso a alguma dessas doenças trombocitopênicas.
e a dengue talvez seja a mais famosa delas. O tratamento para a dengue, ela está associada simplesmente ao controle sintomático. E em casos mais severos, a internação, para que esse controle seja feito de forma mais acurada, né? Para que se previna hemorragias sérias que possam levar a óbito se estiver em ambiente doméstico. Mas, no geral, é uma doença de fácil controle, apesar de ser uma doença extremamente debilitante. Tudo bem? Então, dores de cabeça no globo ocular, em decorrência do uso da musculatura orbicular, e quando você mexe o olho, você sente a cabeça doer, né? Musculatura toda dolorida e articulações também tão doloridas quanto. Manchas vermelhas pelo corpo, e tudo isso gera um quadro de sintomatologia que o diagnóstico clínico vem a visualizar para a dengue. A confirmação do diagnóstico é por exame laboratorial, por PCR, assim como todo exame de sangue atrelado a viroses. A gente tem que achar o vestígio genético do vírus para ter certeza que a culpa foi dele. Como é que se previne? Gente, dengue tem cura, tá? Como eu tinha dito a vocês, ó, eu copiei de um outro slide para substituir e acabei que eu não substituí. A dengue tem cura, óbvio que a dengue tem cura, tá bom? E a gente sempre tem uma máxima nas doenças vetorizadas, que a principal via de prevenção de uma doença vetorizável é o combate ao vetor, certo? Então, o vetor clínico, o vetor patológico, ele é o intermédio entre o agente etiológico e o paciente. Se você quebra essa comunicação, você previne a doença. Então, quando a gente fala em fêmeas hematófagas, como vetores desse tipo de doença, a gente precisa, então, diminuir a população dessas fêmeas circulantes para garantir que nós não tenhamos maiores problemas. Como é que a gente faz isso? Os mosquitos da família Culicidae, né, onde enquadra-se o gênero Aedes, são mosquitos homometábolos, ou seja, eles têm uma metamorfose em que uma ou duas fases da metamorfose é aquática. Então, no caso do Aedes, a larva ela é aquática, né, e a pupa também. Significa dizer que quando você deixa água parada, aquilo vai servir de criadouro para a maioria dos mosquitos, desde o pernilongo, que te impede de dormir bem à noite, até mosquitos como esse, certo? Então é interessante que a gente evite muito severamente o uso, aliás, a manutenção de estruturas que possam armazenar água favorável à formação de criadouros, certo? Tampinhas de garrafa, copos descartáveis, vasos de planta que devem ser substituídos por terra, a sua cisterna e a sua caixa d'água deve estar fechada, bonitinha e tal, para evitar determinadas complicações. As piscinas devem estar sempre cloradas para evitar isso e tudo mais. É legal que vocês entendam também que nem todo mosquito hematófago ele é veiculador de vírus patológicos, de condições patológicas como vírus. E o Aedes aegypti ele tem um comportamento crepuscular. Normalmente, o Aedes ele se manifesta, ele sai para pastar no final da tarde e início da noite. Aquelas muriçocas que enchem teu saco 9, 10 horas da noite, aquilo lá não é um culicídio do gênero Aedes. Né? Aqueles pernilongos, eles não vão transmitir dengue para você. Então comece a se preocupar se você tiver contato muito contínuo com muriçocas, vamos dizer assim, ali no final da tarde, até às 18, né? Que normalmente apresentam um voo rasante baixo. Então, o voo do Aedes aegypti, ele normalmente tem mais ou menos uma altura de 2 metros, 1,5 metros. E a prática de picada resume-se a membros. Normalmente, o Aedes aegypti, ele se fixa às zonas mais quentes do corpo, e a gente tem as extremidades assim. Então, é pelve, perna, braços. E se vocês começarem a sentir no final da tarde que a quantidade de muriçocas na sua casa aumentou muito, é bom você procurar saber o porquê e usar algum tipo de método para combater os que já têm e evitar a proliferação. Porque esses mosquitos de fim de tarde podem ter em meio a eles um ou outro Aedes que possam causar seus problemas. As muriçocas da noite, não. Elas são chatas. Raramente você tem uma ou outra que transmite outros tipos de doença, mas normalmente elas são simplesmente irritantes.
e não muito perigosas. Tá bem? Em casos mais severos de dengue, crianças, a gente pode ter, ao invés das manchas espaçadas, quadros hemorrágicos pontuais, gerando coisas desse tipo aqui, ó. Gerando coisas desse tipo aqui. Professor, o tratamento. Então, nós tratamos com medicamentos que controlam a sintomatologia, dor e febre, essencialmente. Mas é bom que se entenda que medicações que possam aumentar a fluidez sanguínea, que diminuem a viscosidade do sangue ou as condições de coagulação, devem ser evitados. Então, todo e qualquer sintoma, todo e qualquer medicamento, corticosteroides, ou rico em sódio, ou que seja à base de AAS, o ácido acetil salicílico, devem ser evitados. Porque todos esses caras aumentam a hidrocoricidade do sangue e diminuem a competência de coagulação. Você entregar aspirina a um sangue que já não coagula, você vai aumentar a fluidez desse sangue, diminuindo o seu potencial de coagulação. E se você tiver aí quadros hemorrágicos, esses quadros eles podem ser agravados, podendo levar a óbito, tá bom? Então, até pouco tempo, nem dipirona sódica nós administrávamos. Hoje a gente já permite em dosagens muito controladas, porque o paracetamol, que era vendido principalmente na forma de Tilenol, ele começa a se mostrar, ele é hepatotóxico, então começa a se mostrar um problema. Porque é um analgésico extremamente potente, um antitérmico extremamente eficiente, mas que as pessoas passaram a usar como se fosse banana, né? Tô com fome, vou comer uma banana para enganar o bucho até o almoço. Ah, eu vou sentir uma dor de cabeça, eu vou logo tomar o paracetamol. E de tanto fazer uso e por seleção artificial, nós aumentamos e muito a tolerância do nosso corpo ao princípio ativo, que é o paracetamol. Obrigando, então, a aumentar a dosagem da medicação. Se vocês forem na farmácia agora comprar paracetamol na forma de paracetamol, possivelmente vocês vão encontrar dose entre 500 e 750 miligramas. Coisa que há 10, 15 anos a gente comprava a 150 e 250 miligramas. Significa dizer que o consumo de paracetamol ele ficou tão popular, principalmente quando a gente discute o advento dos genéricos, lá a partir de 2002, que o Tilenol, que era uma medicação relativamente cara, não era todo pai de família que comprava Tilenol para deixar na farmacinha de casa, passou a ser extremamente barato. O Tilenol ficou mais... O paracetamol, ele ficou 92% mais barato depois da lei dos genéricos. E em algumas campanhas na farmácia popular, tem famílias que têm direito a receber determinadas dosagens de paracetamol de graça. Então isso ficou muito complicado, porque o consumo exacerbado de paracetamol hoje é o segundo principal caso de hepatite. A primeira é o vírus da hepatite A. A segunda causa de hepatite hoje é o consumo medicamentoso do paracetamol. Então é preciso que a gente tenha um pouquinho de cuidado com o uso do paracetamol, certo? Em hospitais, o paracetamol ele nem é sempre usado. Normalmente usa-se a dipirona em dosagens controladas e intravenosa, certo? Porque vai ter efeito antitérmico, antipirético e analgésico bom, muito rápido por ser venoso, pela entrega venosa, e com menos complicações hepáticas, porque o metabolismo do Tilenol, o metabolismo da dipirona, ele é menos agressivo ao fígado. Na verdade, ele não chega nem a ser agressivo ao fígado, é um medicamento muito fácil de ser metabolizado. Obviamente que se você tiver restrições de alergia à droga, não tem jeito, vamos para o paracetamol, tá? Mas o uso contínuo do paracetamol, ele não é indicado. Então, quando vocês estiverem voltando ao presencial ou fazendo qualquer outra coisa que envolva sair de casa por muito tempo, se vocês tinham aquele hábito de comprar envelopes de medicamento e colocar na bolsa para consumir em qualquer sintomazinho, evitem, se a gente estiver falando de paracetamol. Tá bem? Tranquilinhos? Show de bola, perfeitinho. Então, nada de usar aspirina, AAS. E essa moça aqui é a moça. Como é que a gente reconhece? É melhor que a gente não se prenda a isso. Eu vou trazer isso aqui por informação científica, porque é o meu papel, tá? Mas essa situação pequenininha, que ninguém vai ficar olhando assim, peraí, moça, deixa eu ver se você é a mosquitinha da dengue. As 6 patas estão... Não, não faça isso. Mas é assim, ó. Esses pontos brancos são característicos de algumas espécies de culicídios, tá? Mas no caso do Aedes, eu tenho nas
Chega nas junções dos notos, né? Nas dobraduras, nas articulações, vamos dizer assim, desse animal, né? Eu tenho traços contínuos branquiçados no dorso. As 6 perninhas, elas ficam sobre o pouso, porque existem muriçocas que pousam com as 2 da frente, as 4 da frente, e deixam as 2 levantadas, assim, o pernilongo comum, tá bem? E as suas anteninhas, elas são lineares e plumosas. Mas ninguém vai ficar parando para olhar isso, para identificar o Aedes, tá? E também não se assustem se todas as muriçocas que vocês olharem tiverem manchinhas brancas. Não quero dizer que seja o Aedes, tá bom? Mas uma coisa que dá para perceber muito facilmente nas muriçocas que te picam é observar o pouso. Se vocês virem a muriçoca posando e tiver 2 perninhas atrás levantadas assim, não se preocupe que isso não é o Aedes. Na maior parte das vezes o Aedes não faz isso, tá? Ele pousa com as 6 perninhas e tem um posicionamento, ele tem um movimento de abdômen enquanto pasta. Então essa moça quando está bebendo, ela fica fazendo assim, ó, com a bundinha dela, tá bem? Mas de novo, não é uma coisa que a gente vai parar para ficar observando em uma condição de risco, né? Não faz o menor sentido. Mata aquela merda e espera não ter sido infectado, tá bom? Show? Pum. Antes de a gente chegar em cachumba, deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Lázaro disse, professor, e a memória imunológica? Porque, por exemplo, se eu já tive 2 vezes, a primeira mais severa e a outra bem mais branda. 2 coisas podem ter acontecido aí, Lázaro. Ou você pegou dengues diferentes, ou você, por algum caso, fragilizou a sua memória imunológica. Porque a gente tem estudo que comprova que a memória imunológica para dengue ela é bem duradoura. Então é comum que você não tenha episódios repetidos. Tá? É comum. Ou você passou muito tempo sem se reinfectar e a memória foi se perdendo, ou algum outro fator levou a uma queda da sua imunidade, Lázaro, ou você pegou outro tipo de dengue. Você pegou uma dengue mais severa, que era um tipo, sei lá, uma dengue tipo 2, a dengue B, e depois pegou uma dengue mais branda, clássica, tá? Pode ter sido isso sim, porque a sua memória imunológica, ela é específica. Então, se o vírus mudou, se o sorotipo do vírus mudou, a sua primeira memória não serve, e você acaba ficando doente de novo. E Carol colocou assim. Não, Carol não colocou nada não. Carol tinha colocado para a polio. Certo? Show de bola? Mais alguma pergunta? E aí é legal. Então eu acho que foi diferente, pois o intervalo foi bem curto. Pronto, possivelmente tenha sido isso, Lázaro. Você pegou 2 dengues diferentes. A boa notícia é que você tem um quadro imunológico bem significativo aí. Favorável, Lázaro. E aí, quando a gente fala em doenças hemocitopênicas, é muito comum aparecer na discussão, disponha, aparecer na discussão a tal da zika e da chikungunya, né? E para a gente entender isso, é importante que a gente saiba, que os quadros sintomáticos para essas 3 doenças é o mesmo, tá? Só que na dengue a dor no músculo é maior do que nas articulações, na chikungunya nas articulações é maior do que no músculo, na zika os quadros febris são mais agudos, então as diferenças são mínimas, tá? Exceto em 2 condições que vale a pena ser mencionado. Na chikungunya, eu tenho quadros de degeneração articulares, então é comum o camarada manter-se com problemas reumatoides mesmo depois de curado. Quem conhece alguém que teve chikungunya aí, deve saber que essa pessoa ficou boa da chikungunya, mas continua sentindo muitas dores nas articulações durante muitos meses, às vezes anos. E dependendo do quadro de infecção que ele teve, é anos mesmo. Eu tenho um amigo, professor de física, que ele teve chikungunya faz 2 anos, e durante o primeiro ano, a caligrafia dele parecia de quem está sendo alfabetizado, cara, de tanta dor que ele ainda sentia nas articulações da mão, né? E no caso da zika, a grande complicação é a capacidade que esse vírus tem de vencer a barreira transplacentária e se alojar nas estruturas formativas do tubo nervoso do bebê, causando quadros de microcefalia e anencefalia para grávidas. Então, quando você tem zika vírus enquanto grávida, principalmente no início da gestação, os riscos de sequelas no bebê são significativos. Foi o que aconteceu em 2015, aquele pool de microcefalia, que a gente conseguiu comprovar que tinha relação direta com a zika. Tá? Para as 3 doenças, o vetor é o mesmo, tudo bem? E ainda tem uma má notícia para vocês.
O mesmo mosquito, uma mesma mosquitinha, ela pode transportar simultaneamente os três vírus. Então, na hora que ela picar você, ela pode potencialmente sobrecarregar a sua fisiologia com os três sorotipos. O vírus da dengue, da chikungunya e da zika. Certo? Então, você pode ter doenças mais graves em decorrência da carga parasitária. Ainda que depois que você pega uma das viroses, as outras elas não entram em condição infecciosa. Mas essa moça ela consegue transportar esses três vírus. Na realidade, 4, porque a febre amarela também pode ser causada. Aliás, pode ser também vetorizada pelo Aedes. Tudo bem? Então, essa é a má notícia. A boa notícia é que se todas essas doenças são vetorizadas pelo mesmo vetor, a profilaxia é exatamente a mesma. Né? O uso de repelente, evitar criadouros, o uso de inseticida, que diminua as populações dessas fêmeas e tudo mais. Tudo bem, crianças? Alguma dúvida até aqui, filhotes? Não? E aí eu vou parar de interromper aqui o meu compartilhamento, que eu quero ver se eu consigo achar uma imagem para mostrar a vocês aqui, uma imagem bem legal. Eu vou colocar aqui o Google. Deixa eu fechar aqui rapidinho. Ver se eu mostro uma tabelinha que eu encontrei com uma certa facilidade. Tabela dengue, zika e chikungunya. Deixa eu olhar aqui. Pronto, acho que eu encontrei. Aí eu vou compartilhar essa tabelinha com vocês. Mais de uma, inclusive, porque tem algumas mais bem explicadas. Deixa eu ver aqui. Eu acho que essa aqui está melhorzinha. Para vocês entenderem que elas são doenças muito familiares e muito parecidas umas com as outras, que trazem uma ou outra variação nos quadros sintomáticos, tá bem? Nos quadros sintomáticos. Eu não preciso nem compartilhar isso com vocês em termos de grupo, coisa do tipo, porque vocês jogam isso aqui no Google. Eu coloquei assim, tabela dengue, zika, chikungunya como palavra-chave, e vocês encontram essas tabelas facilmente por aí. Então, olha o que vocês conseguem perceber lendo tabelas desse tipo, né? Porque eu tenho variações no comportamento febril, né? A intensidade e a disposição das dores de uma para a outra, tá bem? Os quadros de manifestação de eritremas, ó, muito particulares, tá bem? E faz com que a gente tenha permite com que o profissional médico ele consiga distinguir na sua anamnese qual é o potencial quadro, para que ele, obviamente, tome a decisão de um tratamento, de uma terapia específica ou mais eficiente para cada uma das situações. Tudo bem? E aí eu encontrei essa tabelinha aqui, que ela mostra, inclusive, em grau de intensidade para cada conjunto sintomático, quando nós discutimos os 3 tipos de doença. Pronto, essa tabelinha aqui eu vou salvar. Aqui salvar link, cadê? Vou salvar a imagem. Porque essa aqui vale a pena entregar a vocês. Caso vocês não encontrem. Eu vou colocar aqui rapidão na minha área de trabalho e compartilho com vocês lá no grupo. Porque essa aqui vale a pena trazer para vocês. Porque é uma tabelinha um pouquinho mais completa, que mostra pra gente, então, em grau de intensidade até. Tá? Vale muito a pena a gente ter um pouquinho desses conhecimentos, tá certo? Crianças, eu vou ficar devendo para vocês febre amarela para a próxima aula, tá bem? Febre amarela. E mais algumas 2 ou 3 doenças, que é a cachumba. Eu quero falar um pouquinho de coronavírus com vocês e a febre amarela. E a gente fecha as viroses para entrar em bactérias. Tudo bem? Eu acho que a gente fez uma aula bem produtiva, rendemos bastante, mas a gente fica por aqui. Fechado, crianças? Alguma dúvida? Maria Júlia, conjuntivite
é uma inflamação da conjuntiva do olho, né? A causa é a mais diversa possível. Pode ser uma inflamação por resposta imunológica a uma infecção, ou pode ser uma infecção diretamente na conjuntiva. No caso aí da dengue, não. Né? Você não vai conseguir passar a conjuntivite de você para o coleguinha. Você tem que passar a dengue para ele, ou a manifestação das outras hemocitopênicas, tá bom? Mas se for uma conjuntivite isolada, só a conjuntivite, normalmente ela é bacteriana ou fúngica, que pode derivar de uma blefarite, que é um fungozinho que fica morando nos seus cílios. Então, nesse caso, sim, é contagioso. Certo? Disponha. Mais alguma dúvida, crianças? Pois bem, então, se não tem dúvida, Titio fica por aqui. Crescei-vos e multiplicai-vos. Eu vou interromper aqui a gravação